Já está no 1, 2, 3, ok. Agora voltando ao assunto da aula anterior, no que eu havia dito na semana passada sobre os introdução do direito, a língua portuguesa ela tem um papel mais elevado do que se imagina. Mesmo que atualmente a norma se torne um pouco mais relativizada, muito por conta de papéis do neocontratualismo, neopositivismo, que são introduzidos por conta de outras nações dentro do país, que as pessoas copiam por uma falta de criatividade. A literatura e a língua portuguesa são de grande papel e importância para a compreensão da lei. No Brasil, isso vem desde da década de 60, 60 para 70, vem tomando aspectos mais negativos. Anteriormente, você havia a citação literária em quaisquer assuntos que havia-se na sociedade, como é o caso do jornal, o caso da prosa, o caso da referência, da literatura padrão, dos artigos científicos. Hoje, se você escuta aspecto literário, se torna algo banal. O pessoal que usa muito aspecto literário, as pessoas têm costume de taxá-la como alguma coisa, vamos dizer, uma formalidade desnecessária. Isso se vê muito, principalmente por causa de desinteresse populacional, que é o normal, e também pelo mau uso da literatura brasileira. E como assim como é o caso que acontece em advogados, caso alguém não tenha visto. Tem muito advogado que pega textos, prosas, poesias de tempos atrás e começa a citar no meio de um julgamento, o que é demasiadamente desinteressante. Ainda mais citar que você está fazendo uma prosa. Às vezes a própria alusão, você citar um aspectos de Machado de Assis, aspectos de Camões, aspectos de outras obras como Sertões e até mesmo Memórias Póstulas, Sargento de Milícias ou coisa do tipo, podem ser agradáveis mediante a língua, como acontece nos jornais americanos, como o New York Times da vida, que eles há muitas citações de Shakespeare. Porque é uma literatura base. A literatura tem um complemento à sociedade. E isso a torna efetiva, isso se torna compreensiva. A pessoa começa a compreender, a se achar dentro daquela interpretação, porque ela tem um contato. O brasileiro normal não tem um contato. Isso dificulta a compreensão da lei, a compreensão do que está sendo tratado daquilo. Porque há uma carência literária, como podemos dizer. É como se você tivesse uma árvore e essa árvore não tivesse a casca que a protege. Como é o caso de um pequizeiro contra quando tem uma queimada numa serra. E por conta desses fatores, a interpretação da lei ela se torna fraca. Porque a lei se torna muito técnica e essa tecnicidade da lei, essa parte mais teórica, se torna desgastante. Entender a lei se torna exaustivo ao ponto que não dá para você compreender determinados fatores pela falta dessa lei. Ah, tá gravando áudio. Dessa lei. Então você me pega livros de altíssima demanda. Como você pode ver ali no fundo, ali deve ter um livro de finanças e tributações, do Harada. É uma leitura de 700 páginas extremamente exaustiva, porque não se tem a citação. Também tem que falar outra coisa de doutrina, mas o pessoal vai achar isso meio polêmico depois. A leitura se torna algo muito técnico, ela se torna exaustiva para o estudante. Porque o indivíduo já tem a carência de estudo, a carência da leitura. Uma pessoa que estuda direito, estuda outros aspectos, ela se vê, por sua vez, presa àquela leitura.
Então, muita gente que lê direito só lê direito. Que nem gente que lê coisa elétrico, lê informática, lê. Nem sociologia até que tem que ler mais coisa porque você não consegue entender sociedade sem entender outras coisas. A maioria só lê ideologia, mas a gente releva porque a intenção foi deturpada. Agora, você pega esses aspectos das instituições, ela se torna mais efetivamente gravada. E isso é uma porcaria. Não há um termo mais efetivo para dizer disso do que uma porcaria total. A lei tem que ser para o cidadão, do cidadão e com o cidadão, assim como a ideia de democracia no seu sentido literal. Se a lei não consegue ser interpretada pelo cidadão, ela não tem efetividade. Isso se torna lei exaustiva. Ainda mais uma coisa que você pode ver no próprio Brasil. O parágrafo 1, os parágrafos da lei. É uma coisa que não tem continuidade com as leis locais. Principalmente nossos vizinhos. Nós somos um povo de cultura latina que tem grande tradição num aspecto das regiões civilistas. Então a gente tem códigos civis que são mais abrangentes do que as leis americanas, leis e outros tipos de aspecto. Tem até um termo certo aqui que é as common laws e civil laws. A gente é civilista, é nas leis civis. Só que essas leis civis têm aspectos historiológicos. Você pega tipo uma lei chilena, eu li um tempo atrás umas leis chilenas, então tenho uma ideia. A lei chilena ela tem a historiologia da lei, o aspecto objetivo da lei, e tem outras coisas que fizeram aquela lei ter uma cronologia e ter o seu texto em forma de o seu texto de lei em forma de texto redatório, porque a pessoa tem que ler, ela tem que entender. Às vezes a lei em parágrafo se torna problemática pelo fato de umas vezes o parágrafo criar uma exceção no meio da continuidade. Então, vamos dar um exemplo. Em vez do indivíduo citar a lei, artigo tal, com que se define pela competência de determinada vara, de determinada comarca, sendo citada dessa forma, com período tal, e desse determinado tipo de instituição, se encontra assim. Aqui é artigo tal, fala disso. Aí, próximo parágrafo é uma exceção ao próprio parágrafo, e depois vem uma competência que determina aquele tal. E depois pode dizer uma competência absoluta ou relativa. Então você entendeu uma lei, logo em seguida ela fala como a lei se revoga ou se entra em exceção, em vez de colocar essa exceção em outro artigo que tem a ver porque o motivo dela ser uma exceção, ela já joga para o próximo que já é a competência da lei e às vezes ela cria uma adição à lei num outro artigo em vez de complementar, como é o caso da lei dos artigos de homicídio. São diversas leis ligadas à morte, ao homicídio, e ao invés de fazer todas elas em um complemento elevado, tipo uma parte exclusiva explicando as inclusões, as introduções do que pode agravar uma pena, eles colocam em artigos separados e colocam as exceções dentro em parágrafos. Ou até mesmo interpretações de lei dentro de parágrafos de uma forma que pode ser até confusa. Por isso que existe muita interpretação de uma mesma lei com vários significados em determinadas doutrinas. O que se torna extremamente danoso para você entender o conceito daquela lei. Ainda mais na sociedade positivista como é a do Brasil. O brasileiro, ele compreende as coisas do sentido muito literal. Você não pode matar
você não pode matar. A lei, em vez de colocar isso de forma lógica para o indivíduo entender, porque eu acho que a maioria dos brasileiros deve ter tido contato principalmente com a Bíblia, mesmo que eu acho que a maioria não tenha entendido ela, ele sabe com o conhecimento de mandamento. E ele entende a sistemática do mandamento. Se a lei fosse interpretada da mesma forma de um mandamento, ficaria muito mais fácil e plausível a interpretação dela, porque a população tem o conhecimento, assim como na literatura, como eu falei na língua portuguesa. E a língua portuguesa, e isso é um aspecto da língua que precisa ser colocado da língua, da idioma, da gramática do local. Para isso tem que ter um determinado aspecto que permita isso. Só que atualmente isso se torna prejudicial, então tem que ser introduzido através da atitude central da elite brasileira, que são os acadêmicos. Por incrível que pareça, todo acadêmico faz parte de uma elite de interpretação, porque ele se torna exclusivo daquela. Bom, o vídeo está ficando muito longo, eu vou cortá-lo aqui e depois eu vou fazer uma outra parte.